E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Ô, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quantos pontos será que o Vasco consegue fazer até o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que o Vasco tem um novo treinador, Ramon Dias é o novo técnico do Vasco, chegou um novo preparador físico, chegou ali toda uma nova comissão técnica. O Vasco conta agora com o reforço do Medel, com o do Serginho e com o do Maicon. É óbvio que entre esses reforços que chegaram no Vasco, eu acredito ali que o Medel tem um bom potencial para melhorar a marcação, o meio de campo do Vasco, e o Serginho também tem um bom potencial para se tornar titular dessa equipe. Mas vale a pena a gente lembrar que com um novo treinador pode ser que o Vasco consiga recuperar alguns de seus atletas que estão em baixa, como por exemplo o Luca Orediano. O Vasco vai ter a volta do Jair de fato ali bem fisicamente, então o Vasco tem uma boa projeção para o que tinha. O Vasco estava acabado na lama no fundo do poço, ninguém mais enxergava que o Vasco conseguiria se livrar de um possível rebaixamento, mais uma vez na história do clube, e agora parece que surgiu uma luz no fim do túnel com o Ramon Dias, que é um treinador renomado, é um treinador bom, é um cara que muito provavelmente vai conseguir arrumar o Vasco taticamente, para o Vasco pelo menos conseguir competir com os outros times e deixar de só perder no Campeonato Brasileiro. Agora acredito que o Vasco vai competir e talvez o Vasco traga algumas outras contratações até o fim dessa janela de transferências, é o que a gente espera. O Vasco perdeu o Pedro Raul, perdeu não, né? Foi vendido, tá? Foi ótimo, foi uma ótima venda, 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, tá muito bem pago, foi ótima essa venda para o Vasco, porém o Vasco não tem outro centroavante, então precisa correr no mercado para trazer um centroavante que seja melhor do que o Pedro Raul, talvez pelo mesmo valor, gastando parte desse valor. Mas antes de começar o vídeo, irmão, vai fazer suas apostas nesse meio de semana, tem muito jogo para você apostar, fazer aquela grana aí na PagBet no primeiro link do comentário fixado. Tá confiante que o Vascão vai ter uma reação no dia 23 contra o Atlético Paranaense? Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem erro, é literalmente acertou, tá pago. Fora isso, suporte humanizado 24 horas todos os dias, e na PagBet você tem as melhores cotações possíveis do mercado. Então vai de PagBet, não tem erro. Show? Pro vídeo. Então, rapaziada, lembrando a vocês que o Vasco não jogou esse final de semana, o jogo do Vasco foi adiado. Aqui eu vou simular apenas os resultados dos jogos do Vasco, que eu acredito que dá pro Vasco ganhar, com quantos pontos o Vasco vai conseguir terminar no primeiro turno. Vasco contra o Atlético Paranaense, jogo dificílimo, jogo encardido de difícil, mas um jogo sem torcida, Vasco jogando em São Januário com um novo treinador, vai 1 a 0 em Vasco, porra, 1 a 0 em Vasco. É um jogo que dá pra ganhar. Dá pra ganhar, não é impossível o Vasco ganhar. É difícil, mas não é impossível. Se fosse lá na casa do Atlético Paranaense, eu já falaria, porra, não dá, mano. Não dá, porque lá o Vasco praticamente nunca ganha. Dentro de São Januário, uma vitória é plausível. Pelo momento atual do Vasco, claro, você pegando o retrospecto recente, você coloca já a derrota na certa. Mas o novo treinador chegando, o Vasco tá tendo tempo pra trabalhar, podem ser que ainda cheguem novos reforços, então eu acredito que o Vasco consiga ali uma vitória. Tô torcendo pra isso, é óbvio, vocês sabem que eu vou estar sendo aqui um tiquinho só clubista nesse vídeo. Porra, é o time que eu amo, é o Vasco. Vasco versus Corinthians lá. Provavelmente o Vasco, mano, eu vou ser realista com vocês. Se o Vasco conseguir um empate lá contra o Corinthians, já tá muito bom. Mas eu sendo realista, cara, eu sendo bem realista, eu acredito que o Vasco tem grande chance de perder esse jogo. Mas vai lá, o Vasco consegue um empate contra o Corinthians, já tá ótimo. O Vasco vai pra 13 pontos, irmão. Consegue ali 4 pontos em 2 rodadas, já tá legal. Vasco contra o Grêmio em São Januário, um jogo assim, absurdamente difícil. Olha essa sequência que o Vasco tem, né, mano? Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio. É sem empate pro Vasco, mas vai, o Vasco começou a vencer em São Januário, cara. O Vasco começou a ganhar em São Januário. Conseguiu ali 3 jogos sem perder com o Ramon Dias. O ramonismo ali surgindo no Vasco. As pessoas já começando a falar, porra, dá. É um jogo onde também eu falo assim pra vocês, que dependendo do momento, se o Vasco realmente conseguir uma vitória, pelo menos contra o Atlético Paranaense, perdeu, empatou lá contra o Corinthians, é um jogo que dá pro Vasco sonhar sim com ganhar. Não é impossível. Não é um jogo impossível. Não existe impossível no futebol. Aí o Vasco vai pegar simplesmente lá o Bragantino. E assim, sendo bem realista de novo com vocês, galera, eu acho que o Vasco não vai ganhar esse jogo.
Eu tô sendo realista. Vocês vão falar, porra, Maurício, mas o Vasco ainda tem que acreditar. Eu não vou pegar aqui e vou colocar na simulação pra mentir pra vocês que o Vasco vai começar a ganhar todos os jogos no Campeonato Brasileiro. Não vai. É um jogo dificílimo lá contra o Bragantino. Tomara, vou torcer pra ganhar. E aí já vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas lembrando também que o Vasco ainda tem um jogo atrasado que foi adiado contra o América Mineiro. O Vasco não jogou contra o América Mineiro. Então eu vou aqui... Tá, aqui é o Atlético Mineiro, mas fins que esse jogo é uma simulação do jogo contra o América Mineiro. E aí o Vasco terminaria o primeiro turno do Campeonato Brasileiro ganhando do América Mineiro, que é o último colocado. Então dá pro Vasco ganhar. Claro que não é um time fácil, mas o Vasco terminaria o primeiro turno do Brasileirão com 19 pontos. 19 pontos, pô, porque pro Vasco, que hoje em dia tem 9, cara, se o Vasco conseguir mais 10 pontos aí nessa retinha final de primeiro turno, tá ótimo. Terminou o primeiro turno com 19 pontos, o Vasco ainda tá ali vivo pra sair do rebaixamento. E aí sim, no começo do segundo turno, o Vasco jogando novamente com torcida contra o Atlético Mineiro, esse resultado aqui vai acontecer, 1 a 0 Vasco, eu acredito. E aí depois, né, se o Vasco conseguir essa sequência, que vai ser uma sequência muito positiva, se isso tudo aqui que eu tô falando com vocês acontecer, é uma sequência pica pro Vasco, uma sequência ótima. É o Vasco se recuperando no Campeonato Brasileiro, é o Ramon Dias mostrando seu poder, e o Vasco ali, por exemplo, começando talvez a sonhar com a vaga em Sul-Americana e não pensando apenas só em lutar contra o rebaixamento. Você pegando o time do Vasco no papel, não é um timaço, mas também não é um time horroroso. O Vasco por isso que recuperar o psicológico de alguns jogadores que estão acabados, de alguns não, de todo. Todo o elenco do Vasco tá com o psicológico acabado. Agora é recuperar esses jogadores. Você recupera como? Com vitórias, dando confiança, você com treinamento muito bem aplicado, você conseguindo passar pro jogador que ele tem potencial sim para jogar o seu futebol e tirando esse peso das costas dele, porra. Tenta jogar, não fica só pensando que já vai perder ou que já vai errar. Vasco tem alguns bons valores no seu elenco, tem alguns jogadores interessantes. O Vasco não tem um meio campo horroroso, com o Medel, com o Marlon Gomes, com o Jair, é um meio de campo que sabe jogar bola. Você tem ali um sistema defensivo com Capasso, com Léo Jardim, com Piton e com Pumita, cara, não são jogadores horrorosos. Já jogaram futebol em outros momentos da sua carreira, até mesmo no Vasco, mas agora eles não conseguem acertar nada. Você pega ali o Vasco com o Serginho, que fez um bom jogo, uma boa estreia contra o Cruzeiro. O Vasco não tem centroavante. Se o Vasco buscar um centroavante legal no mercado, que sabe fazer gols, vai melhorar bastante o time. O Vasco vai ter um Gabriel Peck, um Orediano como opção. Então, não é um elenco horroroso. É um time, claro, não é um time pra você falar, nossa, é um dos melhores do Brasil, mas também não tá entre os piores. Não era pra estar com a pontuação que está se tivesse feito ali um mínimo trabalho se tivesse feito o mínimo. Não era pra estar na situação que está hoje em dia. Mas comenta embaixo a sua opinião. Comenta com quantos pontos você acha que o Vasco vai terminar o primeiro turno. Eu chuto ali 19. Dá pra conseguir 19. Dá pra conseguir 19 pontos. Mas comenta embaixo a sua opinião. Eu fico nessa, abração do Francesco. É nóis e fui!